Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, né? E a princípio eu gostaria de saber como estão todos, se cuidando dentro da quarentena, não se expondo, né? Temos que cumprir essa nossa meta aí do nosso governo, nosso também, de ficar em quarentena para não deixar esse vírus proliferar. Então, galera, vamos lá. Vamos começar uma aula hoje do fixador. Semana passada a gente falou do revelador e seus componentes, né? Do metol, hidroquinona, sulfito de sódio, potássio, carbonato de potássio, de brometo de sódio. Então, a gente vai falar hoje sobre os componentes do fixador. A princípio, o que é um fixador, né? Qual é a função do fixador? É fixar uma imagem já revelada numa imagem permanente. Então ele vai pegar aquela imagem que foi revelada no revelador e no momento que for transitando para o tanque do fixador, ele vai fixar essa imagem definitiva, permanentemente na imagem filme, né? Então vamos lá. O componente independente da revelação como função de clarear a radiografia, retirando os cristais não revelados e ainda endurecer a capa de gelatina para torná-la resistente ao calor. O que acontece? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Quando você faz uma imagem, né? Faz um exame de imagem num paciente, essa película está dentro do chassi. A radiação ela vai emulsificar o ecrã vai acender, vai transmitir as informações que tem do paciente para a imagem. A imagem está lá, pronta, está latente, né? O que é uma imagem latente? É uma imagem preparada que tem todas as informações do paciente, mas não estão nítidas, não estão claras. Ela só vai ser revelada no momento que for feito a revelação manual ou automática, né? Então esse ecrã ele vai acender, vai emitir uma luz sobre o filme e vai fixar, vai colocar essas imagens dentro do chassi. Um exemplo. Alguém já brincou uma vez de fazer sombras na parede com uma lanterna ou com uma vela? Você está emitindo a luz da vela ou da lanterna pela sua mão e essa luz está passando pela mão e sendo fixada não, né? Está aparecendo na parede. No momento que você apaga a luz e tira a mão, você não tem nada ali. Por quê? Ela está latente ainda. É como se fossem as informações do paciente no chassi, dentro do chassi, entre o ecrã e o filme. Então ela vai fixar por ali por enquanto. Aí quando você vai para a revelação, essa imagem é colocada dentro do tanque de revelador, né? O revelador vai agir nos brometos de potássio, nos halogênios, nos cristais. Então vamos fazer o quê? Os cristais que foram expostos da gelatina do filme, que foram expostos à radiação, o revelador ele vai começar a queimar esses cristais. Queimar, né? E os cristais que foram protegidos pela parte densa, a parte óssea, alguma coisa assim, eles vão começar a se soltar da gelatina do filme, se transformando ela em uma gelatina transparente. Então, no momento que você vai soltando elas, você tem que lavar, tirou do revelador, vai lavar e coloca no fixador. O fixador ele vai fixar aquela imagem na película, ou seja, os cristais que foram expostos à radiação vão estar queimados e vai escurecer a película. E os cristais que não foram emulsificados pela luz, atingidos pela luz, eles vão se desprender da película. Ou seja, nós temos que ter o máximo de cuidado para que todos esses cristais que não foram queimados,
sejam retirados da película, tá? Porque senão vai criar uma capazinha grossa, como se fosse uma massa, né, na película. Isso não é muito bom. Então tem que se retirar todas essas capas dos cristais do filme, tá? Então vamos lá aqui, ó, continuando. A solução fixadora é uma combinação de substâncias químicas que torna a imagem estável quando exposta à luz branca. Então, essa imagem ela vai ser estável quando você colocar na luz branca, ou seja, no negatoscópio. Para visualizar essa imagem tem que ser pelo negatoscópio, tá? Que na parte transparente vai se tornar branca e as outras partes, combinando com as partes que foram queimadas e não, misturando uma tonalidade de cinza, vai aparecer em cinza, e onde está queimado não vai deixar essa luz passar. Tá? Agora vamos falar sobre os componentes do fixador, né? Como os componentes do revelador são metol, hidroquinona, sulfito de sódio, carbonato de potássio, o fixador também tem seus componentes, ó. Tá? Hipossulfito de sódio, né? Agente fixador que dissolve a emulsão, eliminando o brometo de prata não precipitado. Não precipitado é que ele não foi queimado, tá? Ele está na película, então o hipossulfito vai ajudar no desprendimento desses cristais de prata, brometos de prata da película, tornando-se transparente as partes não irradiadas e fixando as sensibilizadas, ou seja, as partes que foram protegidas, como eu falei, pelas partes mais densas, como os ossos, eles não vão ser irradiados e no momento da revelação e da fixação, eles vão se desprender da película, tá? E só vai ser visível a parte sensibilizada, ou seja, as partes que têm densidade moderadas. As que têm densidade alta, ela vai só fazer o contorno da parte, como os ossos, né? Mão, crânio, ela vai fazer o contorno e vai deixar como se fosse transparente. E com a ajuda do negatoscópio a gente consegue visualizar as imagens. Então ela tem uma parte como o mentol tem, contra a hidroquinona tem. Então ela é 250 gramas por litro, né? A gente vai dissolver 250 gramas de hipossulfito de sódio em 1 litro misturando. Aí vem sulfito de sódio, agente, perdão pessoal, vindo aqui, sulfito de sódio, agente preservador que evita a decomposição do fixador, né? E ajuda a clarear o filme, conserva e estabiliza a solução de 30 gramas. A solução. O que acontece? Vamos lá. Agente preservador que evita a decomposição do fixador. O fixador não vai se decompor. Ele vai ajudar a manter essa imagem no filme, na película. Ou seja, ele vai fixar permanentemente essa imagem na película, né? E essa parte do sulfito de sódio são 30 gramas. Então vamos lá. Eu tenho 250 gramas de hipossulfito, né, de sódio, 250 gramas em 1 litro. Dentro desse mesmo litro, eu tenho mais 30 gramas de sulfito de sódio, tá? A gente vai fazendo a conta aí, ó. 250 com mais 30, dão 280 gramas por litro. Aí vamos falar do ácido acético glacial. Qual é a função do ácido acético glacial? Parar a revelação. O ácido acético glacial, ele é um agente que vai parar a revelação. No momento que ele é colocado no tanque do fixador, esse composto ele vai parar instantaneamente a revelação. Vamos lá. Acidifica a solução, parando imediatamente a revelação, retirando qualquer resíduo do revelador que tenha no filme. Então, você faz o seguinte: você botou a película retirada do chassi na solução de revelador,
os compostos químicos ali do hidroquinona, mentol, vão todos trabalhar para revelar essa imagem, fazer a revelação dela, né? Agindo diretamente na película. Partes que foram protegidas vão estar protegidas, as que foram sensibilizadas pela radiação vão ser queimadas, né? Para formar a imagem, e pelo tempo que for necessário. Se a gente botar 3 minutos, vão ser 3 minutos ali, como é que eu posso dizer, cozinhando. A película está cozinhando 3 minutos, tá? E os compostos químicos, os químicos, no caso, revelador e fixador, eles são aquecidos. Eles têm um aquecimento para poder interagir diretamente com a película. Ou seja, quanto a temperatura alta, a película vai... A película é um filme duro. Quando ele entra no revelador e fixador, ele é composto de uma gelatina, que essa gelatina ela vai amolecer. Então, assim, conseguindo sensibilizar mais o filme, né, na hora de entrar os químicos para poder fazer a retirada dos haletos de prata, dos brometos de prata, para poder estar revelando essa imagem. Aí você leva ele para o banho de água, né? O segundo tanque é o de água. Você vai enxaguar a película por 20 segundos, retira. Esse banho é para eliminar qualquer resíduo do revelador. Qualquer resíduo do revelador. Assim você pode colocar no terceiro tanque, que é o fixador. Lembrando que é sempre o dobro do tempo que você colocou no revelador. Se você colocou 3 minutos no revelador, no fixador ele vai levar 6 minutos para ficar pronto. E sempre com uma pequena agitação. Depois disso você vai levar para o quarto tanque, que é água pura e filtrada. Você vai fazer o banho novamente, né? Depois disso você levar ela para secar. Secar vai ter uma temperatura também que vai fazer aquele gel, aquele componente do filme que se tornou maleável, se tornou um gel, voltar a endurecer para você ter uma película que você possa segurar com as mãos, tá? Leve entre 30 e 50 minutos. Tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é de 30 a 50 minutos. Então, o ácido acético glacial, ele vai... Quando você mergulha no tanque de água para fazer a limpeza do revelador, ele ainda vai com alguma coisa na película do revelador. Então, o ácido acético glacial, ele vai imediatamente parar essa revelação que ainda está agindo na película, retirando qualquer resíduo do ácido do revelador. Entenderam? Então, esse composto do ácido acético glacial são mais 45 gramas por litro. Tá? Então, vamos lá. 250 com 45, 295. Com mais 30, 325 gramas em 1 litro. Né? Vamos ao próximo. Vamos falar do alumínio de cromo ou potássio, né? Substância empregada para endurecer a gelatina. Né? Se lembra que eu falei com vocês que a gelatina estava mole? Gelatina. Porra, Vanilza.